Olá, meu nome é Getúlio Ayron e hoje nós vamos falar um pouco sobre o silêncio. O silêncio é um termo tão comum e muitas pessoas falam do silêncio, da importância do silêncio. E hoje a gente vive num mundo de extrema agitação, extrema velocidade. Tudo é muito imediatista, há muita pressa para tudo. E nessa agitação, nessa multidão de informações que chegam para a gente diariamente, inclusive informações que a gente não está procurando, porque o WhatsApp, por exemplo, é um mecanismo que te traz informação que você simplesmente não está procurando. Informações das mais diversas, assuntos que às vezes você não tem interesse nenhum por ele, mas alguém resolve te mandar um determinado vídeo, uma determinada informação, e lá o teu telefone vai notificar, né? Vai fazer trum, chegou uma notificação aqui, chegou informação. Então, há um volume imenso de informações que, sobretudo, nem sempre ou poucas vezes são informações que realmente nos interessam. Isso tudo cria muita agitação dentro da nossa mente, no nosso dia a dia. Cria também uma falta de foco. E esse momento de silêncio vai se tornando cada vez mais raro. O silêncio, aquele momento de você simplesmente olhar para si mesmo, mergulhar um pouco dentro de si mesmo, ouvir a sua voz interior, ouvir a tua própria consciência, avaliar o seu dia, as suas ações, avaliar a sua atitude, avaliar os seus pensamentos, o que tem ocupado a sua mente, autoavaliar-se, perceber melhor o próprio ambiente, como você tem sido influenciado por ele, como você tem influenciado. Então, o silêncio do qual os profetas falam, o silêncio do qual os grandes mestres falam, e o silêncio que as pessoas falam. Vamos pensar um pouco sobre isso. Hoje em dia é muito comum, estão surgindo cursos sobre técnicas de meditação, por exemplo. Existem muitas pessoas hoje falando sobre meditação, até praticando meditação. A meditação hoje está sendo colocada em algumas escolas, empresas, tem sido adotado na rotina de alguns executivos. Então a meditação está começando, digamos assim, a se popularizar um pouco e está se perdendo um pouco aquela imagem de que meditação tem que ser algo feito lá no monte, ou num eremitério, ou dentro de um espaço muito específico. Isso é o lado bom. O lado não tão bom é que no momento que você começa a falar muito de técnicas de meditação, isso começa a parecer ser uma coisa assim muito difícil. Só que a meditação, como um caminho para o silêncio, ela é, na verdade, algo natural. Se você observar a criança, todos nós fomos crianças, a criança ela respira de uma forma muito diferente do adulto. O adulto ele costuma respirar aqui para cima, dessa parte aqui para cima. A criança já eleva o diafragma. Você observar uma criança simplesmente deitada ou sentada, principalmente os bebês, você vai observar que a barriga dela sobe e desce quando ela respira, porque ela está totalmente
relaxada. E não é para menos, ela tem confiança plena na vida. Por uma ingenuidade, obviamente, ela não tem a mínima preocupação com nenhum tipo de perigo, ela está totalmente relaxada. Além disso, ela não está preocupada com o futuro, com o passado, ela está ali no presente, ela respira de uma forma muito relaxada. Isso é meditação, é estar presente, é estar no aqui e agora, e é, sobretudo, respirar de uma forma relaxada. Então, isso é algo que nos é natural. Então, a minha única preocupação não é que a técnica não seja importante. A técnica é importante porque, na verdade, nós desaprendemos aquele estado de relaxamento que nós tínhamos natural. Aquele estado de relaxamento, digamos assim, meditativo, que nós tínhamos naturalmente na nossa infância, nós perdemos devido aos condicionamentos que a vida vai trazendo, a vida cotidiana vai trazendo. Você vai sendo condicionado a uma correria, a uma série de preocupações, a uma série de estados de estresse, e aí você vai perdendo a sua capacidade de simplesmente respirar adequadamente, de manter o foco. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é desmistificar um pouco. A técnica, veja bem, ela é importante. Ela se tornou necessária porque nós perdemos a nossa capacidade natural de meditar. Entretanto, se essa é uma capacidade natural, essa capacidade continua latente dentro de nós. Então, basta você, na verdade, resgatar um pouco daquela sua naturalidade. A primeira coisa que você deve fazer é reaprender a respirar. Então procura respirar, no momento que você inspirar, procura encher primeiro aqui essa área aqui do abdômen, da barriga, depois a parte superior. Procura fazer isso de uma forma mais lenta possível. Depois, naturalmente, seu corpo vai se ajustar àquele ritmo respiratório, teu corpo vai começar a relaxar. E na medida que ele relaxa, a sua mente também vai começar a relaxar, porque corpo e mente estão integrados. Muitos pensamentos virão, é natural. E aí você deve simplesmente olhá-los e dizer: isto é um pensamento, não sou eu. É um pensamento, eu não me identifico com o pensamento. Olha para ele e deixa-o de lado. O que é o mantra? Ou sons vocálicos? O que é isso? É, na verdade, uma forma, uma técnica para você pegar um foco que é muito grande e aí você começa a reduzir ele. Você começa a reduzir esse foco. Ou seja, você pega a mente que está numa amplitude muito grande, que fica saltando de um ponto para o outro, e começa a trazer a mente para um único ponto. A mente ainda continua presente, só que ela já não está saltando tanto. Então você começa, por exemplo, com um som vocálico como OM, 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 OM. Você começa a trazer cada vez a sua mente para um ponto só, um ponto único. Mas vai chegar um momento em que mesmo este som, este OM, ele será transcendido, será superado. Porque mesmo esse ponto precisará ser superado, porque ainda que você esteja reduzindo a sua mente a este único ponto, ela ainda estará presente, mesmo que havendo esse ponto único. Quando você supera esse ponto, aí você começa a entrar num estado meditativo bem mais profundo. Veja bem, não se trata de rejeitar a mente, mas de alcançar estados que estão além dela.
estados que fazem parte da sua natureza divina, estados que fazem parte da sua capacidade inata de filho de Deus. Então, tem um versículo na Bíblia, e esse versículo ele é muito interessante. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Veja bem, aquietai-vos. Entre no silêncio, fique quieto. Mas o que é ficar quieto? É simplesmente calar a boca? Certamente que não. Você sabe que muitas vezes você está com a boca fechada, mas a sua mente está a 1000 por hora. Você está, às vezes, em silêncio aqui na boca, mas a sua mente está preocupada com uma série de coisas, com a saúde, com a questão escolar, seja dos filhos, seja sua, com o emprego, com a política, com os perigos, a insegurança e etc. A sua mente está planejando milhares de coisas. Você está pensando no seu futuro, no que deve fazer, no que não deve fazer, está pensando na sua empresa, enfim. Há um silêncio aparente externamente, mas internamente você está numa multidão de ruídos. Há muito barulho aqui dentro. Como é que se atinge então esse estado de silêncio? Aqui no Ocidente se confunde muito meditar com pensar. Eu vou meditar sobre isso. Quando a pessoa fala assim, na verdade está dizendo, normalmente ela está dizendo o seguinte: eu vou pensar sobre isso. Mas meditar não é pensar no sentido de manter-se na mente. Meditar é entrar num estado em que a sua mente vai se aquietando e você começa a atingir outros níveis de consciência, que são níveis de consciência que estão ligados à sua capacidade natural de intuição. E a sua intuição está num campo já de inteligência que consegue prever coisas que a sua razão simplesmente não é capaz de alcançar. Vamos imaginar a seguinte situação: você está no Rio e precisa ir a São Paulo para um encontro de negócios. Você vai lá tratar com uma pessoa, você tem uma reunião com ela marcada e você vai tratar de um acordo de negócio, seja o que for, uma parceria, vai ser um fornecedor seu, ou um fabricante seu, ou vai ser um comprador seu, não importa. Você tem um encontro lá de negócios em São Paulo. E aí você sai aqui, você pensa assim: bom, esse encontro é amanhã, no final do dia. E do Rio para São Paulo, eu posso ir de avião, vamos colocar assim, entre o check-in e o desembarque, e mais o tempo de viagem, eu posso fazer isso em torno de 2 horas, digamos. Ou posso ir de carro. Se eu for de carro, eu vou levar de 5 a 6 horas, vou levar mais tempo. E aí você pode, de repente, ficar na dúvida: vou de avião ou vou de carro? Talvez, se você decidir apenas pela razão,
e não há nada de errado em usar apenas o pensamento, a razão, talvez você decida, por exemplo, vou de avião, é mais rápido, eu vou chegar lá, chego mais cedo, chego mais descansado, e aí eu paro lá em algum lugar, um hotel que seja, algum lugar, e me planejo melhor para a própria reunião, penso melhor no que eu vou falar, no que eu vou propor, me organizo melhor. Mas no que diz respeito à intuição, que você alcança, às vezes num estado apenas de relaxamento, onde um estado mais meditativo, talvez você receba uma indicação que deva ir, não de avião, mas de carro. E aí você vai de carro. Embora pareça ser, digamos assim, um pouco diferente do que a razão esteja apontando, mas você resolve ir de carro. E aí, ao ir de carro, você para em determinado ponto para esticar a perna, para reabastecer o carro, para tomar um café. E de repente, nessa parada, você encontra alguém que vai fazer toda a diferença para você naquele encontro. Então, aquela pessoa pode, por exemplo, ser uma das pessoas muito influentes dentro daquela empresa, que pode facilitar os acordos que você queria, ou simplesmente você pode receber a indicação de que não deve fechar aquele acordo. Alguém pode dizer para você, eu conheço aquelas pessoas, não é interessante você fazer acordo com elas. Há outras pessoas, há outros fornecedores, há outros fabricantes, há outras pessoas neste seu segmento que são muito melhores e elas podem te indicar essas pessoas. Então, a intuição, ela está num campo de previsibilidade, de previsão, que a razão muitas vezes não alcança. Por isso que ela deve ser utilizada como um instrumento para o seu dia a dia. É um campo de consciência ou de supraconsciência do qual você deve fazer uso. É algo que está dentro da sua potencialidade. É algo que pode trazer uma qualidade de vida que você sequer imagina, ampliando essa sua capacidade, que é algo latente, que é algo natural em você. A meditação, ela pode te levar a um nível de foco muito diferente. Um dia desse eu ouvi um determinado monge falando sobre foco, e ele falou uma coisa muito interessante, e que é verdade. Nós somos treinados para não focarmos. Nós fomos treinados para desfocarmos. Nós fomos treinados para distração. Por quê? Porque você acorda e, digamos, você levanta da cama de uma forma mecânica, porque você costuma levantar no mesmo horário, se virar para o mesmo lado da cama, calçar o chinelo ou a sandália, da mesma forma que você costuma calçar todos os dias. E aí você vai para o banheiro, você escova o dente da mesma forma que você costuma escovar, você toma café, o mesmo café, da mesma maneira, normalmente no mesmo horário, geralmente a mesma coisa, e você sai para ir trabalhar, e você costuma sair no mesmo horário, pegar o mesmo ônibus, até as pessoas que costumam pegar o ônibus ou
ou as conduções naquele momento são as mesmas pessoas, os mesmos rostos. Então você começa a entrar numa rotina que ela é tão mecânica, ela é tão automática, que você simplesmente começa também a andar no automático. E com o celular, ainda por cima, você começa a distrair a sua mente o tempo todo e você muda de um foco para o outro e de repente você está assistindo até uma palestra, ouvindo uma música, mas entra uma notificação, você para ver que notificação é aquela, você fica saltando, uma mente que já tende a saltar o tempo todo de um lado para o outro. Não é à toa que os orientais chamam a nossa mente de mente macaco, que ela fica pulando de galho em galho, ela salta de um ponto para o outro o tempo inteiro. Então você começa você é treinado o tempo inteiro para não manter o foco. Agora, se você treina horas e horas do seu dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos esses anos, a distração, obviamente você será exímio na arte de se distrair, de não manter o foco. Então a meditação, ela também vai trazer esse benefício para você, que é aprender a ter foco. E quanto mais foco, mais silêncio. E se você é capaz de manter o silêncio, você vai ser capaz de ouvir a voz do mestre interior. E ouvindo essa voz, então você saberá o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não há autorrealização, não há iluminação possível sem quietude, sem este silêncio do qual nós estamos falando aqui. Esse silêncio só é possível quando você é capaz de ir além da sua própria mente e alcançar estados que nós chamamos de estados de superconsciência. Mas lembre-se, o teu estado, não de meditação, mas o estado meditativo, é um estado natural, que você trouxe essa capacidade contigo desde a sua infância. O que você precisa hoje é se descondicionar e voltar àquela sua infância, voltar àquele seu estado natural. Aprender, reaprender a respirar, reaprender a ter foco e ir além do foco. Sobre o silêncio e sobre a intuição, eu quero citar duas histórias. Uma sobre Napoleão Hill. Napoleão Hill é muito conhecido. Eu o considero como o pai de tudo que a gente vê hoje aí. Tudo hoje a gente ouve falar sobre neurolinguística, sobre esse trabalho que os coaches tentam realizar, sobre neurociência. Para mim, na minha opinião, Napoleão Hill foi o primeiro a codificar e a mostrar que aquilo que você concebe na sua mente, a forma como a sua mente funciona, as crenças, o mapa que ela carrega, é determinante para o sucesso ou não da sua vida. Mas o interessante é que Napoleão Hill estudou a vida de homens que haviam alcançado fracasso e grandes sucessos. Ele fez isso durante 25 anos. 25 anos se dedicou a estudar essas pessoas. E ele disse, eu entrevistei em torno de mais de 20 mil pessoas que fracassaram, e em torno de 500 homens e mulheres que alcançaram grande sucesso. Com todos eles eu aprendi. Eu fiz uma sistematização
dos princípios do sucesso e daquilo que o homem, que leva as pessoas ao fracasso. Eu sistematizei tudo isso, mas eu mesmo me estive perdido durante todo esse tempo. Após tantas décadas, após ele próprio ter estruturado isso, ele falou assim: eu estruturei os princípios do sucesso, mas eu não sabia aplicar à minha própria vida. E ele passou por diversas crises. E por crises eu não quero dizer que ele não teve nenhum momento de sucesso. Mesmo em alguns empreendimentos onde ele teve sucesso, ele se sentiu deprimido. Por quê? Porque não era a missão dele. Então ou ele abandonava, ou ele simplesmente começava a ter problemas e tinha que deixar aquilo de lado. Até que um dia ele falou: eu estava numa crise tão grande, sem dinheiro, para sequer fazer uma pequena viagem. Eu estava deprimido. E ele falou assim: então eu saí para a rua e comecei a andar. Andar, e eu falei para mim mesmo, eu ficava repetindo na minha mente: essa inteligência infinita que existe, ela há de me dar uma solução, ela há de me mostrar um caminho. Eu preciso encontrar uma solução para a minha vida, eu preciso encontrar um caminho. Eu, que dou palestras, que falo sobre os princípios do sucesso, eu mesmo estou me sentindo, digamos, um hipócrita, um fracassado, e isso não está correto. E eu só vou voltar para casa quando eu vi essa solução. E ele ficou caminhando pela rua, caminhando. E falou que até que um determinado momento ele sentiu uma presença diferente, que o tomou de uma tal forma e o arrebatou de uma tal maneira, que ele se sentiu fortalecido. E ele diz: essa voz me disse assim: eu vou te guiar, eu sou o teu outro eu vou te guiar e você tem que confiar totalmente em mim. Para resumir a história, ele foi para casa, determinado a viajar no dia seguinte para a Flórida. E para vocês terem ideia da situação dele, ele teve que pedir $50 ao cunhado dele para poder viajar. Então ele pegou aqueles $50, entrou no carro e se dirigiu para a Flórida. Chegando lá, ele pensou em ficar numa pensão barata. Mas aquele outro eu disse para ele assim: não, você vai ficar hospedado na suíte do hotel mais luxuoso dessa cidade. E ele pensou, com $50 e já tinha gasto um pedaço, como é que eu vou fazer isso? E a voz disse: confie. E ele fez isso. E aí a instrução que ele recebeu seguinte foi: olha, pensa numa lista de pessoas, e você conhece muitas pessoas. Comece a listar alguns nomes. Quando você encontrar o nome que vai te ajudar a publicar o seu livro, porque veja bem, ele já tinha escrito o livro, já estava tudo pronto, faltava publicar. E essa era a grande missão dele, era ajudar milhões de pessoas a entender os princípios do sucesso. Mas ele ainda não havia publicado o seu livro. E aí a voz lhe disse: faça essa lista de nomes. Quando você encontrar o nome que vai realmente te ajudar, você saberá imediatamente. E ele disse que fez uma lista com 300 nomes, começando por Henry Ford, que era uma das pessoas que ele havia entrevistado. E ele passou por todos aqueles nomes e não conseguiu encontrar nenhum que ele sentisse assim: é esse. Ele falou que estava já cansado, de repente veio um nome na cabeça dele. Ele ligou para essa pessoa, e essa pessoa assim: amanhã eu estarei aí na Flórida para conversar contigo. Quando ele sentou com essa pessoa, que ele mostrou o manuscrito,
a pessoa, sem ler o manuscrito, simplesmente ao ouvi-lo disse: eu vou publicar o seu livro, e deu um adiantamento para ele em royalties. Esse adiantamento foi suficiente para ele pagar as despesas do hotel e para poder cobrir as despesas imediatas que ele tinha. E até que viesse depois o resultado, e esses resultados começaram a vir mês a mês, foram crescendo, as vendas dos livros foram crescendo, e a situação dele foi melhorando cada vez mais. Então, essa experiência ele foi guiado por quê? Pela razão? Obviamente não, mas por algo que está além da razão. Algo que só é possível alcançar quando você entra em outros estados, quando você consegue aquietar um pouco a mente. E caminhar, muitas vezes, é uma técnica de meditação. Porque quando você está muito agitado, essa agitação é energia. E quando você caminha, o que você faz simplesmente é direcionar essa energia e fazer com que o excesso dela vá sendo direcionado para os seus músculos, vamos dizer assim. E isso te relaxa. E ao relaxar, você às vezes consegue entrar num outro estado. A sua mente também começa a relaxar e você começa a se tornar capaz de ouvir essa voz interior que pode transformar a sua vida, que é algo que é da sua natureza divina. Não é algo que, só grandes homens, não, é algo que está presente em qualquer ser humano. O segundo exemplo é do profeta Elias. Elias, em determinado momento, foi jurado de morte. E aí ele foge, caminha 40 dias e vai parar no monte. Nesse monte ele encontra uma caverna e se abriga dentro dessa caverna. E a história bíblica diz o seguinte: veio um vento fortíssimo que despedaçava pedras. Mas Elias continuou dentro da caverna. E está escrito assim na história: veio esse vento fortíssimo, mas Deus não estava ali. Logo a seguir veio um terremoto, e o que está escrito é: Elias continuou dentro da caverna, porque Deus também não estava ali. E por fim, veio fogo. Elias permaneceu dentro da caverna, porque Deus também não estava ali. Finalmente veio uma brisa suave. Podemos dizer que uma brisa leve e silenciosa. Diz a Bíblia, então Deus estava ali. Elias sai da caverna e conversa com Deus. Deus não está na agitação do terremoto, no espetáculo assustador do fogo, nem nos ventos que estão espedaçando. Está no silêncio, está na brisa suave, está no momento que você se aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lembremos que esse número 40, ele aparece muitas vezes na Bíblia. Jesus, 40 dias no deserto. Moisés, 40 dias no monte. Elias, 40 dias caminhando até chegar ao Monte Horebe. 40, simbolicamente esse número simboliza a estabilidade. Talvez você esteja passando por um deserto interior nesse momento. Mas como diz Napoleão Hill, a hora mais escura é a que precede a aurora. A aurora da sua vida pode estar muito próxima. Aprenda a silenciar. Aprenda a meditar. Reaprenda a respirar
de forma relaxada. Observe as crianças e aprenda com elas. Aprenda a ter foco. Aprenda a ir além do foco. Aprenda sobre a sua mente e vá além da sua mente. Entre no seu interior. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma grande aurora está para resplandecer na sua vida. Eu tenho certeza disso. Tenha um excelente dia, uma excelente noite. Muita luz para a sua vida. Meu nome é Getúlio Ayron. Obrigado por estar junto comigo até aqui.